A gente sabe que a política ela é exercida de uma maneira para lá de discutível, principalmente quando a gente vê o exercício do poder no dia a dia, as trombadas, e lembra do artigo 2º da Constituição, que fala da separação dos poderes, que é uma das discussões mais importantes do país, né? Não vou ficar falando aqui da organização do Estado grego, do Estado romano, citar Hobbes, Montesquieu, não. Vamos no simples. Artigo 2º da Constituição, Legislativo, Executivo e Judiciário, poderes da União que devem funcionar de maneira independente e harmoniosa, né? O que é independência? Na vida da gente, você fala, independente é aquela pessoa que tem autonomia financeira, né? Independente é aquela pessoa que trabalha sem patrão, por conta própria. Na política, de certa maneira, é isso. Quer dizer, os 3 poderes são independentes porque um não se subordina ao outro, um não dá ordem, não tem chefe. Só que o artigo 2º ainda falou o seguinte, olha, só independente não basta, tem um outro compromisso, vocês têm que trabalhar de maneira harmoniosa. E aí vamos combinar, tem um monte de história de agressão, o artigo 2º o tempo inteiro, a gente vê as trombadas e tal. Um querendo enquadrar o outro, um querendo fazer o que o outro um fazendo, né, o que o outro deveria fazer. E ontem foi um dia importante nesse jogo dos poderes, porque o Luiz Roberto Barroso assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal no lugar da Rosa Weber. E o Supremo, ele não é de hoje, se tornou o foco da discussão quando o tema é a independência e a harmonia dos poderes. Foco, eixo central. O Poder Judiciário, a gente sabe, é a garantia que a gente tem, que o cidadão tem, para reclamar de um direito que foi subtraído. Onde você vai? Justiça. Sofreu uma agressão? Justiça. E o Supremo, aliás, o Judiciário de uma forma geral, especialmente importante quando esse direito subtraído ou essa agressão sofrida é praticada pelo Estado. Porque o Estado é muito forte. O Estado tem poder de polícia, o Estado pode te prender, o Estado pode tomar seu dinheiro, sua casa, seus bens, separar você da sua família. Então, nessa hora, dada a força que o Estado tem, se você não tiver um instrumento, uma instituição para onde você possa ir para se proteger, você está frito. É o Estado autoritário. Então, o judiciário independente é fundamental justamente nesse momento, quando a agressão é sofrida pelo Estado, ou seja, perpetrada pelo Estado. E nessa hora, então, o Supremo é vital. Só que, quando a gente diz que o Supremo é personagem central do debate sobre a independência dos poderes, não é por essa virtude que o Poder Judiciário tem, que é indiscutível, né? O Supremo virou foco no Judiciário, mas o Supremo em particular, porque eles dão um entendimento sobre independência dos poderes que se choca com a percepção, com a definição, com o entendimento que os outros poderes têm. E na divisão dos poderes, é o Supremo que dá a palavra final sobre tudo. Todos os poderes têm que agir dentro da Constituição, mas é o Supremo que diz se os outros poderes agiram dentro da Constituição. Todas as leis têm que ser constitucionais, mas é o Supremo que diz se uma lei é ou não constitucional. Só que o Supremo não apenas classifica a lei assim, inconstitucional, inconstitucional, constitucional. Não, ele vai mais longe do que isso. Ele age. Em julho, por exemplo, agora, o ministro Alexandre de Moraes deu 120 dias para o governo federal criar um plano para implantar uma política nacional para as populações em situação de rua. Isso vai acabar no final do mês que vem, nós vamos saber. Final de outubro, o governo tem que apresentar um plano, são 120 dias. Tá? Foi uma decisão do Supremo. Na pandemia, em 2020, o Edson Fachin proibiu operações policiais em favelas. Tá lá, ele baixou uma canetada. Pá, não pode, não pode. O Supremo está a um voto de resolver que o porte de maconha para uso próprio não é crime. Tem uma lei dizendo que é, mas essa lei, o Supremo diz que é inconstitucional, naquele artigo que trata desse assunto. Pelo menos falta um voto, um voto. Os observadores do Supremo, os juristas, os estudiosos dizem, olha, isso aí chama-se ativismo. E ontem, no discurso de posse, o Luiz Roberto Barroso negou o ativismo.
Ele falou assim, ó, não é ativismo, não se trata de ativismo, mas de desenho institucional. Olha que interessante. Nenhum tribunal do mundo decide tantas questões como decisivas, né, ou divisivas, como ele chamou, da sociedade. Contrariar interesses e visões de mundo é parte inerente do nosso papel. Ele defendeu o ativismo, dizendo que não é ativismo, que é desenho institucional. Agora, não é porque ele arrumou o nome de desenho institucional que o ativismo deixou de ser ativismo. E que, pelo que a gente ouve, pelo que a gente ouviu das palavras dele, não vai mudar. Na vida real, nós estamos com um sistema desbalanceado. O judiciário age como quer, o Ministério Público também, aliás. Executivo e legislativo não podem. Então, uma parte, sim, tem a ver com a Constituição, que é esse tal desenho institucional de que ele falou. Tem lá a Constituição com um monte de direito. Os constituintes achavam que isso era importante, só que esses direitos estavam no papel. A sociedade lembra de um deles, recorre ao judiciário, o judiciário pega e aqui eu não vou me preocupar com a responsabilidade fiscal, isso é coisa para o governo, vou lá e dou o direito. E aí a confusão está instalada. Mas é também a politização. Tem uma politização, não é só essa nova, né, essa responsabilidade deles, não tem a ver só com esse desenho institucional, tem a ver com a politização, sem dúvida. E isso tudo tem uma consequência. Qual é a consequência? Toda lei pode ser considerada inconstitucional. Resultado, por exemplo, o Congresso acabou de aprovar uma lei definindo que demarcação de terra indígena só pode acontecer em território indígena, aliás, só pode ser considerado território indígena aquele que é ocupado pelos indígenas na data da promulgação da Constituição, que foi 5 de outubro de 88. Só que esse conceito de marco temporal, que é isso que chama marco temporal, acabou de ser derrubado no Supremo. E eles foram lá e aprovaram uma lei. Para virar lei, o presidente Lula tem que sancionar. Se ele não sancionar, ou melhor, se ele sancionar com veto, por exemplo, o Congresso pode derrubar o veto. Vamos imaginar que ou ele sancione ou o Congresso derrube o veto. Essa lei vai virar lei, o projeto de lei vai virar lei, e vai ser questionada no Supremo, onde deve cair, ou pode cair. Então, olha a confusão. Aprova uma lei, o Supremo já tinha considerado inconstitucional uma outra lei, essa daí pode ter o mesmo destino. O resultado, o Congresso já trabalha numa PEC, numa proposta de emenda constitucional, para definir o que essa lei está definindo. E isso tem se repetido. Como os projetos de lei podem cair, o negócio é fazer PEC. Então, explodiu o número de PEC. Tudo é PEC. Quer fazer uma mudança, é PEC. Aí PEC para desequilíbrio previdenciário, para caos tributário, mas também para criar plano de carreira para gente de saúde, para ampliar o número de tribunais regionais federais, para permitir que professor estrangeiro possa dar aula na universidade, aluno estrangeiro. Efeito prático disso, Congresso perdendo produtividade, porque PEC tem que votar 2 vezes em cada casa. Então, em vez de votar uma vez na Câmara, uma vez no Senado, tem que votar 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Diminui a produtividade. E para o Executivo, perde poder político. Por quê? Projeto de lei, maioria simples. PEC 60%. A gente vê o que em função disso? Essa pressão por cargos, por mais dinheiro do orçamento, vira uma bagunça, porque nesse desenho que o Supremo manda em tudo, vamos fazer PEC, o governo tem que ter mais poder, não consegue. Projeto de lei virou produto de segunda classe. Executivo e legislativo emparedados por uma realidade comportamental do Judiciário e do Supremo que, pelas palavras do ministro Barroso, não vai mudar. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.